Hoje eu vou falar um pouco sobre o câncer de próstata, né, e alguns dados. O câncer de próstata ele é a segunda maior causa de morte no mundo todo, né? A primeira causa de morte seria o câncer de pele. E ele afeta cerca de 1 a cada 8 homens. Tá? O SUS criou um banco de dados com 657 mil pacientes, né? E se descobriu que 1 a cada 4 chegou no hospital, né, com tumor estágio avançado, e eles receberam o tratamento com métodos antigos, né, com medicamentos ineficazes, e houve uma subutilização da quimioterapia. Ou seja, essas pessoas chegaram para receber o medicamento e esse medicamento já estava ultrapassado, ele já não tinha mais eficiência, eficácia para poder, né, neutralizar ali o câncer que pode, né, ele pode se alastrar para outras partes do organismo, tá? Essa glândula da próstata na cirurgia, né, ela é retirada muitas vezes e às vezes pode acontecer do câncer voltar, mas na maioria das vezes a retirada ela acaba eliminando o problema, tá? E a próstata faz parte do sistema reprodutor masculino, né? Depois as pessoas precisam estudar aí a parte sexual, se afeta a parte sexual ou não. Isso vai depender muito do paciente, do estágio da doença e toda a questão da cirurgia. Mas geralmente não afeta tanto como se imagina. Uma questão aqui no Brasil que se difere de outros países é que, graças ao Sistema Único de Saúde, o SUS, os negros e os brancos eles receberam o mesmo tratamento de saúde, né? Quando comparamos com outros países, né, onde os negros chegam com o estado de saúde mais avançado, né, o estado mais grave, e eles recebem um tratamento muito mais inferior do que os brancos. Então essa já é uma vitória, uma grande vitória do Sistema Único de Saúde, né? E que no Brasil os negros e os brancos eles recebem o mesmo custo e as opções de tratamento aqui no Brasil são iguais. Então isso é um dado importante. Qual a solução para melhorar essa questão? Segundo o Ministério da Saúde, precisa de ter um fortalecimento do complexo industrial da saúde, né? Que é apostar em novas tecnologias, novos medicamentos, ter um governo federal, né, mais voltado para dar importância à área da oncologia, né? Foi feito, tem um congresso, está acontecendo um congresso em Chicago, né, nos Estados Unidos, com esses 657 mil pacientes, né, do SUS. E agora eles criaram um banco de dados para conhecer todo o tratamento que foi feito nesses pacientes, né, do Sistema Único de Saúde, e para que os médicos pudessem tomar uma nova posição a respeito de como vai ficar isso. Não podemos ter medicamentos ineficazes. O que está acontecendo? Por que esses médicos estão indicando esses medicamentos ineficazes? Então nós vemos também uma incompetência da área da saúde, de não ter evoluído. Eu acho que falta um pouco de palestras, né, de discussão entre o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, vir a levar mais a sério esse processo, né? Então, a idade para que se faça o exame de próstata é a partir dos 40 anos, né? Já começa a se fazer o exame do toque, o toque retal, que é onde o médico vai identificar ali se há alguma deformidade, algum avanço ali na área da próstata, se há alguma modificação ou se ela está no tamanho normal ali. Então, os brasileiros estão fazendo esse estudo, né? E esse congresso é nos Estados Unidos, mas com os dados dos pacientes do SUS, se tornou um grande banco de dados que vai trazer informação para o mundo todo. Então, as mídias noticiam um pouco isso,
não trazem o nome dos médicos, não trazem a importância disso, porque isso parece que não dá Ibope. O que dá Ibope no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, é ficar um mosquito fofoqueiro, né, um helicóptero sobrevoando favelas e mostrando o crime e nada vai se resolver ali, né? Só mesmo o que importa para as emissoras é o Ibope, né? E eles acham que vai alterar alguma coisa no Rio de Janeiro, esse tipo de coisa, mas como funciona? Ao invés de estarmos falando de questão de saúde, de questão de educação, de questão de emprego, de cursos, de palestras na área da psicologia, na área da depressão, na área da retirada, do tratamento contra o tabaco, né? Como uma matéria do Drauzio Varela estava ajudando muita gente, foi tirado do ar. Então, tipo assim, no Brasil, as coisas mais importantes vão sendo deixadas de lado e vai se dando importância a migalhas, coisas que todo mundo está cansado de ver tragédia, desgraça. Todo mundo está cansado de ver. Isso aí, qualquer hora que você quiser ver, você entra na internet e você vê. Então, tipo assim, fazem muito sensacionalismo com tragédias e desgraças e a gente tem tanta coisa boa para ser falado, para ser analisado, né? Questão das nossas florestas, das contaminações dos leitos dos rios, o mercúrio, trazer para a população falar sobre o mercúrio, o que ele faz, o que ele causa, o que ele dizima, por que é tão grave, falar dos agrotóxicos nos alimentos. Isso vai fazer com que cresça uma sociedade com mais entendimento sobre as coisas, né? E quando elas forem aprovar as políticas públicas, né, os senadores, os prefeitos, os governadores, eles vão ter uma visão melhor. Que tipo de trabalho esse cara fez? Porque aqui no Brasil, o idiota é colocado como alguém esperto e os espertos são colocados como alguém que não existe, como se fossem idiotas. É o que acontece no Brasil. As pautas das pessoas que as pessoas gostam de ouvir são pautas preconceituosas, pautas anti-religião, pautas anti-sexualidade, esse tipo de coisa. Enquanto tem pessoas que trabalham na área de preservação ambiental, tem pessoas que trabalham na área da saúde, essas são desprezadas, né? Porque no Brasil, o cara que faz uma prova lá e passa em primeiro lugar, uma prova mundial, ele nem passa na televisão. Porque não é importante, mais importante o jogador de futebol. Não que não se deva dar importância a um jogador de futebol, porque um jogador de futebol ele treina a vida toda, ele tem o seu esforço físico, tremendo o esforço físico que esses caras têm. Então, se eles ganham milhões, parabéns para eles ganhar milhões, porque pelo menos eles têm um esforço físico. Porque tem filhas de militar que não faz porcaria para ninguém e recebem aposentadoria pro resto da vida, né? Tem gente que recebeu herança, tem faculdade, tem tudo, fica se gabando na rede social porque teve uma oportunidade melhor do que outra pessoa. Que se a outra pessoa tivesse a mesma oportunidade, chegaria até mais longe que ela. Então é assim que funciona o nosso país.